Eu matei a minha irmã aos 10 anos, não com as mãos, mas com o silêncio que a minha mãe nos impôs, e agora, 12 anos depois, ela quer que eu a traga de volta como se fosse um pacote perdido no correio. A traição dela não foi só abandonar-me por um homem que cheirava a vinho barato e promessas falsas, foi roubar-me o direito de ser filha, transformando-me numa sombra que ainda arrasta correntes de raiva pelo empedrado de Lisboa. E se eu lhe disser que o amante dela era o meu pai, o mesmo que me ensinou a atirar pedras ao mar para afogar os segredos, e que a minha vingança começou no dia em que ela nos trocou por um apartamento em Alfama? O sol de Lisboa batia impiedoso na janela do quarto, filtrando-se através das cortinas finas como teias de aranha, e eu, com os meus 10 anos, viajava no comboio da memória enquanto o mundo lá fora acelerava. Não era um comboio real, claro, era o elétrico 28 que rangia pelas colinas, levando turistas de boca aberta para o castelo de São Jorge, mas para mim, era o veículo que me transportava de volta àquele verão de 2013, quando tudo se partiu como um azulejo sob o tacão de um salto alto. Eu estava deitada na cama estreita do meu quarto em Alcântara, o cheiro a peixe frito subindo do mercado ali perto, misturando-se com o suor da minha pele febril. A febre não era do corpo, era da alma, uma que me consumia desde que a minha mãe, aquela mulher de cabelos negros como a noite do Tejo, nos abandonara a mim e à minha irmã mais nova, Inês, por ele. O amante. O homem que prometia ouro onde só havia latas de sardinhas enferrujadas. Lembro-me do dia exato, 15 de julho. O calor era sufocante, do tipo que faz o asfalto derreter e as moscas dançarem em círculos preguiçosos. A minha mãe, Sofia, entrara em casa com um vestido vermelho que parecia sangue fresco, os lábios pintados de um carmim que gritava adultério. Vou sair, meninas, dissera ela, sem olhar para nós, enquanto arrumava a mala de mão com joias que não eram nossas. Inês, com os seus 6 anos e olhos grandes como a lua cheia sobre o rio, agarrara-se à saia dela, choramingando, mãe, fica. Conta a história do João Ratão outra vez. Mas Sofia sacudira-a como se fosse uma mosca importuna, os olhos fixos no espelho, onde se via bela, intocável, uma deusa de Alfama que dançava fado para estranhos. Não chorem, filhas. O papá volta logo. Mas o papá não era o meu pai, era ele, o amante, o canalha de bigode fino e mãos que cheiravam a tabaco e mentiras. Eu, Ana, a mais velha, a protetora forçada, ficara ali, de pé no limiar da porta, sentindo o coração bater como o sino da igreja de São Roque ao meio-dia. Mãe, o pai disse que hoje íamos à Praia da Conceição. Ele prometeu conchas para a Inês. As palavras saíam-me roucas, como se já soubesse que estavam condenadas. Ela virara-se então, pela primeira e última vez naquele dia, e os seus olhos, castanhos como o café que bebia às escondidas com ele, encontraram os meus. O teu pai é um sonhador, Ana. Sonhos não pagam contas. Ele entende. Entende? O meu pai, Manuel, era um pescador de Sesimbra, homem de mãos calejadas pelo anzol e pelo sal, que me ensinara a remendar redes e a ler as marés como um livro aberto. Ele entendia o amor. Ele entendia que a mulher que jurara perante o padre de Belém nos trocava por um vendedor de vinhos que vivia num barraco em Moraria. Naquela noite, quando o sol se pôs atrás da ponte 25 de abril, tingindo o Tejo de laranja e sangue, o meu pai voltou sozinho. O seu rosto, outrora bronzeado pelo sol do mar, estava pálido como a espuma das ondas em tormenta. Sentou-se à mesa da cozinha, onde a panela de bacalhau à brás esfriava intocada, e murmurou, ela foi embora, filhas. Para sempre. Inês chorara até adormecer nos meus braços, o corpinho quente e trêmulo contra o meu, enquanto eu olhava para o pai, vendo nele o reflexo da minha própria traição. Porquê, pai? Porquê ela nos faz isto? Ele pegara na minha mão, as unhas sujas de terra do cais, e dissera, porque o amor, Ana, é como o mar, às vezes engole tudo, e o que resta são os destroços. Mas eu não queria destroços, queria vingança, mesmo sem saber o que isso significava aos 10 anos. Queria que ela sentisse o vazio que nos deixara, o buraco negro onde antes havia risos e histórias ao luar. Os dias seguintes foram um borrão de rotinas impostas. O meu pai, agora viúvo de alma, saía antes do amanhecer para o barco, voltando ao crepúsculo com redes cheias de peixe que vendia no mercado da Ribeira. Eu cuidava de Inês, lavava a roupa no tanque gelado, cozinhava sopa de couve com o que restava, e à noite, quando o vento do Tejo uivava pelas janelas mal fechadas, contava-lhe histórias inventadas sobre sereias que vingavam as mães infiéis afogando os amantes em correntes de algas. A sereia Ana, sussurrava eu,
tinha olhos que viam através das ondas, e um dia, encontrou a bruxa que roubara o seu tesouro familiar. Inês ria, os dentinhos de leite brilhando na luz fraca da lâmpada, alheia ao veneno que eu plantava no seu coração infantil. Mas no fundo, eu sabia, a Inês era o elo fraco, a parte dela que ainda amava a mãe incondicionalmente, e eu, com a minha raiva precoce, já começava a odiá-la por isso. Um ano passou assim, em Alcântara, onde os guindastes do porto rangiam como lamentos de fantasmas. O meu pai emagrecia, os olhos fundos como poços secos, e eu, aos 11, comecei a trabalhar depois da escola, limpava casas em Belém, varrendo os restos de pastéis de nata que as senhoras ricas deixavam na mesa. Ganhei o suficiente para comprar um caderno, onde escrevia cartas que nunca enviava. Cara mãe, lembras-te do cheiro a marisco no verão? Agora cheira a solidão. Volta, ou eu juro que te odeio para sempre. Mas odiava já, sim, um ódio que crescia como era selvagem nas paredes úmidas do nosso prédio. Inês, por seu lado, desenhava retratos da mãe com lápis de cor roubados da escola, Sofia com asas de anjo, voando sobre o castelo. Ela volta, mana, dizia ela, e eu sorria, mas por dentro, pensava, se ela voltar, eu faço com que se arrependa de cada passo que deu para longe. Foi numa tarde de outono, com as folhas das árvores em Santos a cair como confetes de um funeral, que recebi a primeira notícia dela. Uma carta, amassada e manchada de vinho, chegou pelo correio. O selo era de Lisboa, mas o endereço era de um café encheado. Minhas filhas queridas, começava, a caligrafia trêmula como se escrita debaixo de uma ressaca. Perdoem-me. O amor é cego, mas eu vejo agora. O homem. Ele não é o que parecia. Preciso de vocês. O meu pai rasgara em pedaços, os olhos vermelhos de lágrimas não choradas. Não a deixes entrar, Ana. Ela é veneno. Mas eu guardara um fragmento, onde lia Inês, a minha boneca, e sentira o ódio ferver como o azeite na frigideira. Boneca. Eu era o quê, então? O estorvo. Aos 12 anos, mudei. O corpo alongou-se, os seios brotaram como botões de rosa selvagem, e os rapazes da escola começaram a olhar. Mas eu não via rapazes, via rostos que se pareciam com o amante dela, bigodes finos e sorrisos falsos. Comecei a fumar escondida no cais, inalando o fumo como se fosse o último fôlego de uma vingança adiada. Inês, agora 7, seguia-me como uma sombra, questionando, mana, por que a mãe não liga? E eu respondia, porque ela escolheu o mal, e o mal não volta para o bem. Mas no silêncio da noite, quando o comboio 28 passava distante, eu sonhava com o dia em que a confrontaria, não com palavras, mas com o vazio que ela criara. O tempo em Baon é traiçoeiro, como o fado que se canta em tascas escuras, doce no início, amargo no fim. 2 anos após a partida, o meu pai adoeceu. Um cancro no pulmão, diagnosticado no Hospital de São João, onde os médicos fumavam nos corredores como se a morte fosse um hábito. Ele definhava na cama, o quarto cheirando a desinfetante e mar, e eu, aos 13, larguei a escola para trabalhar em tempo integral. Limpeza em hotéis do Chiado, onde turistas alemães deixavam gorjetas magras e lençóis sujos de saudades. Inês ficava com a vizinha, a Dona Rosa, uma viúva que tricotava meias e contava histórias de bruxas do Minho. A tua mãe era como a rainha das serpentes, murmurava ela, embora o veneno para si mesma. Naquela primavera chuvosa, com o Tejo inchado de águas furiosas, o meu pai chamou-me à cama. Ana, promete-me uma coisa. A sua voz era um sussurro rouco, como o vento nos mastros do porto. Protege a Inês. Não a deixes ser como a mãe. Eu assenti, as lágrimas quentes na face, mas por dentro, o ódio sussurrava. E se a Inês for o preço da tua proteção? Ele morreu ao amanhecer, o sol nascendo púrpura sobre o rio, e enterrei no cemitério dos prazeres, onde as lápides contam histórias de amores perdidos. Inês chorou nos meus braços, mas eu enterrei a dor com ele, e plantei a semente da raiva que brotaria 12 anos depois. Os anos seguintes foram uma dança forçada no empedrado irregular de Lisboa, onde cada passo tropeçava em memórias afiadas como cacos de garrafa. Aos 14, eu e Inês mudámos-nos para um quarto alugado em Bairro Alto, pago com o suor das minhas mãos de empregada em cafés onde o expresso corria como sangue nas veias da cidade. A Dona Rosa ajudara no início, com sopas e conselhos velhos como o Tejo, mas logo o orgulho, ou a teimosia,
herança do pai, nos isolou. Inês crescia selvagem, uma flor de papel entre os grafites das paredes, frequentando a escola pública de Martim Muniz, onde as crianças de imigrantes trocavam insultos em árabe e português. Ela era bonita, com os cabelos ondulados da mãe e os olhos verdes do pai, e os rapazes já a rodeavam como abutres num banquete. Mana, ensina-me a beijar, pedia ela aos 15, e eu ria, amarga, recordando como a mãe beijara o amante na nossa cozinha, os lábios famintos devorando o futuro. Eu, aos 16, trabalhava de noite num bar em Cais do Sodré, servindo ginginha a marinheiros bêbados que contavam histórias de portos longínquos. O dono, um homem gordo chamado Zé, com tatuagens de âncoras desbotadas, via em mim algo quebrado e útil. Trabalhas bem, miúda, mas os teus olhos gritam vingança, dissera ele uma noite, enquanto limpava o balcão manchado de vinho. Vingança contra quem? Perguntei, fingindo indiferença, mas o coração acelerou como o elétrico na subida íngreme. Contra o mundo, suponho. Ou contra uma mulher. Ele não sabia, mas acertara em cheio. Nas pausas, fumava no terraço, olhando para as luzes do 25 de abril pescando como olhos acusadores, e planeava. Não planos concretos, ainda não, mas fantasias onde confrontava a mãe num beco de Alfama, forçando-a a engolir as cinzas das cartas que nunca enviara. Inês, por seu lado, era o meu espelho invertido, leve onde eu era pesada, perdoadora onde eu era implacável. Aos 16, ela namorava um rapaz de Cape Verde, alto e sorridente, que lhe trazia flores roubadas dos jardins de Belém. Ele é como o pai, mana, forte e gentil, dizia ela, e eu assentia, mas por dentro, via o amante da mãe no sorriso dele, a traição no toque. Cuidado, Inês. Os homens prometem o mar e entregam poças. Ela ria, alheia, e eu protegia-a à distância, vigiando as saídas da escola, afastando os olhares indesejados com o meu próprio, afiado como uma navalha de barba. Mas o ódio, esse, reservava-o para Sofia. Pesquisava-a em segredo, no Facebook, onde via fotos dela em festas de fado, o braço entrelaçado com um novo homem, um corretor de imóveis de Cascais que conduzia um Mercedes reluzente. Feliz para sempre, legendava ela, e eu vomitava baile, imaginando como seria esfaquear aquela felicidade com verdades nuas. Aos 18, saí do bar e entrei no emprego melhor, secretária numa agência de viagens em Baixachiado, onde planeava roteiros para casais apaixonados, ironia cruel, pois o meu mapa era só de dor. Aprendi a falar inglês fluente, a sorrir para clientes que cheiravam o perfume caro, mas à noite, no quarto partilhado com Inês, lia livros de psicologia roubados da biblioteca de São Bento. Freud, com as suas mães devoradoras, Nietzsche, com a vontade de poder que me queimava as entranhas. O ressentimento é o veneno que bebes esperando que o outro morra, citava eu para mim mesma, mas bebia mesmo assim, gota a gota, até que o veneno se tornou vinho, embriagando-me de planos. Inês, agora aos 14, começou a questionar, mana, por que não procuramos a mãe? Talvez ela mude. E eu, com a paciência de uma pantera à espreita, respondia, porque o perdão é para os fracos, e nós somos fortes. O ponto de viragem veio no Natal chuvoso de 2019, quando Lisboa se vestia de luzes mas o meu coração era um buraco negro. Recebi uma chamada de um número desconhecido, Ana. É a tua mãe. A voz dela era rouca, envelhecida pelo tabaco e arrependimentos, mas ainda com aquele sotaque de Alfama, melodioso como fado. O que queres? Perguntei, o telefone tremendo na mão, enquanto Inês dormia no sofá, enroscada num cobertor poído. Ver-vos. Falar. Eu. Errei. Rime, um riso seco como o vinho de mesa barato. Erraste. Tu nos mataste, Sofia. Mas entra, se ousares. Marquei o encontro num café em Rossio, neutro como a praça onde se enforcavam traidores outrora. Ela chegou atrasada, o casaco de pele falso pendurado nos ombros magros, o cabelo grisalho preso num coque frouxo. Estás tão crescida, disse, estendendo a mão, mas eu cruzei os braços, sentindo o ódio pulsar nas veias como o sangue do Tejo em maré alta. Falámos durante horas, ou melhor, ela falou, contos de um amor que azedara, de um amante que abatera até aos ossos, de noites em que chorara o nosso nome para as estrelas sobre o castelo. Eu era jovem, Ana. Tolice. Tolice. O meu pai morrera por causa daquela tolice, o coração partido como uma rede rasgada. E a Inês? Vais dizer o mesmo a ela? Perguntei,
e os olhos dela brilharam, lágrimas falsas como as luzes de Natal. Quero-a de volta. Para mim. De volta para ti. O ódio explodiu então, silencioso mas devastador. Ela queria Inês, a boneca, a que perdoava, mas não a mim, a filha que a confrontava. Inês está bem sem ti, disse eu, levantando-me. E eu? Eu nunca estive. Saí dali, o ar frio de dezembro cortando a face, mas com uma clareza nova. A vingança não seria um grito, seria um sussurro, um plano tecido ao longo dos anos, usando Inês como isca sem a magoar, ou talvez magoando, se necessário. Nos meses seguintes, fingi normalidade. Deixei que Sofia se aproximasse de Inês, visitas supervisionadas em parques de Monsanto, onde as crianças corriam e o vento apagava os segredos. Inês, aos 15, derretia-se, ela arrependeu-se, mana. Dá-lhe uma chance. Eu sorria, mas por dentro, mapeava, o apartamento dela em Alfama, as rotinas, os amigos que bebiam vinho e ignoravam o passado. Aos 20, mudei de emprego para uma firma de advogados em Marquês de Pombal, lidando com divórcios e custódias, ironia divina, pois aprendi as leis como uma arma. Li sobre manipulação psicológica, sobre gaslighting, sobre como quebrar uma mente sem tocar no corpo. O melhor veneno é o que o outro engole por vontade própria, anotava eu no meu diário, agora um laptop escondido. Inês, aos 17, apaixonou-se de verdade, um estudante de arte de Coimbra, que a levava às exposições no mato e prometia o mundo. Ele é diferente, jurava ela, e eu aprovava, mas vigiava, sempre, porque o amor, na nossa família, era uma armadilha. Sofia aparecia mais, trazendo presentes, um colar de pérolas falsas para Inês, um livro de poesia para mim, que atirei ao Tejo na primeira oportunidade. Obrigada, mãe, dizia Inês, e eu via o laço apertar-se, o plano desenrolar-se. 12 anos haviam passado desde a traição, e agora, em 2025, com Lisboa a pulsar de turistas pós-pandemia, o ciclo fechava-se. Sofia, envelhecida e sozinha após o corretor a abandonar por uma mais jovem, exigia, traz-me a Inês de volta, Ana. Para sempre. Ela é minha. E eu, com o sorriso de uma loba, respondi, como quiseres, mãe. Mas o preço será alto. O ano de 2025 amanheceu com uma Lisboa renovada, as cicatrizes da pandemia curadas por vacinas e vinho verde, mas o meu coração permanecia uma ruína, as colunas doridas do terreiro do Paço e quando o vazio da infância. Aos 22, eu era uma mulher forjada no fogo lento da raiva, alta, de cabelos negros cortados curtos como uma declaração de guerra, olhos que não piscavam perante mentiras. Trabalhava na firma de advogados, agora como assistente jurídica, redigindo petições que separavam famílias como mãos frias no adeus. Os clientes vinham a mim com histórias de traição, maridos que fugiam com secretárias, esposas que esvaziavam contas bancárias, e eu ouvia, anotando, mas por dentro, via Sofia em cada uma delas, o vestido vermelho manchado de culpa. O divórcio é libertação, dizia eu, mas para mim, era só o prelúdio da vingança. Inês, aos 18, florescera, estudante de design gráfico na Universidade Lusófona, com um apartamento partilhado em Intendente, cheio de telas e sonhos. O namorado, Miguel, era decente, artista de rua que pintava murais de sereias vingadoras nas paredes de moraria, mas eu desconfiava, sempre, porque o amor, na nossa linhagem, era um veneno doce. Sofia intensificara as visitas, jantares em tascas de Alfama, onde o fado chorava baixinho e o vinho tinto soltava línguas. Conta-me da tua vida, filhota, implorava ela a Inês, ignorando-me como se eu fosse o fantasma da casa. E Inês contava, as aulas, os amigos, os planos de viajar para o Algarve. E tu, Ana? Ainda zangada? Perguntava Sofia, os olhos evasivos como um nevoeiro matinal no rio. Zangada? Não, mãe. Apenas. Clara. Clara como o dia em que planeava o golpe final. O plano amadurecera nos recantos da minha mente, tecido com fios de psicologia que lera em noites insones, o gaslighting, a erosão lenta da sanidade, fazendo o outro duvidar da própria memória. Comecei sutil, durante um jantar em casa de Inês, deixei cair uma foto antiga, eu e o pai na praia da Ericeira, sorridentes. Lembras-te disto, mãe? O dia em que prometeste voltar e não voltaste. Sofia empalidecera, o garfo tremendo na mão. Eu. Voltei, Ana.
Esqueceste? Inês franziu o sobrolho. Não, mãe. Ela tem razão. O primeiro creque na armadura dela. Depois, enviei anónimos, cartas datilografadas com memórias distorcidas. Lembras-te de como bateste no amante e culpaste o pai? Postas em caixas de correio de Alfama. Ela ligava-me em pânico. Ana, alguém me persegue. É ele, o antigo. E eu, calma, ou é o teu passado, mãe. Os fantasmas voltam. Inês notara a atenção. Mana, a mãe está estranha. Chora sozinha. Perfeito. Convidei-a para um fim de semana em Sintra, as florestas úmidas e palácios góticos, um palco ideal para o drama. Aluguei um carro, um Fiat velho que rangia nas curvas, e partimos ao amanhecer, o sol filtrando-se pelas copas dos eucaliptos como promessas falsas. Vamos curar isto, disse eu a Inês, a mão no volante firme como o meu propósito. Sofia esperava na quinta da regaleira, o poço iniciático bocejando como uma boca faminta. Obrigada por isto, filhas, murmurou ela, beijando as faces de Inês mas hesitando na minha. Passeámos pelos jardins, o ar cheirando a terra molhada em mistérios, e eu soltei a primeira bomba. Mãe, conta a Inês a verdade sobre o amante. Era o pai dela, não era? Sofia parou, o rosto lívido como a estátua de pedra ali perto. O quê? Não, Inês é tua meia-irmã pelo teu pai, mas... O amante era só um erro. Inês congelou, os olhos arregalados. Meia-irmã. Tu nunca disseste. O caos explodiu então, gritos e quando nas árvores, lágrimas como chuva de novembro. Sofia gaguejava desculpas, mas eu alimentava o fogo. Ela mentiu-nos a vida toda, Inês. Escolheu um homem em vez da família. Inês fugiu para o carro, soluçando, e Sofia virou-se para mim, os punhos cerrados. O que fizeste, Ana? Tu queres destruir-nos. Destruir? Tu começaste, mãe. 12 anos atrás. Deixei-a lá, sozinha com os fantasmas da regaleira, e parti com Inês, que chorava no banco do passageiro, porque ela é assim, mana. Porque o egoísmo é hereditário, respondi, mas abracei-a, fingindo consolo enquanto o plano avançava. De volta a Lisboa, Inês isolou-se, dias sem sair do quarto, desenhos rasgados espalhados pelo chão como confetes de um casamento falhado. Liguei para Sofia, ela não quer ver-te. Talvez para sempre. O desespero dela era música para os meus ouvidos, chamadas noturnas, mensagens de súplica, traz-a de volta, Ana. Eu faço tudo. Tudo? Incluindo confessar. Marquei outro encontro, num convento em Mafra, onde o eco das paredes absorvia pecados. Lá, forcei-a a escrever uma carta, eu abandonei-vos por egoísmo. Perdoem-me, ou odeiem-me. Inês leu-a e rasgou-a, não perdoo. Tu roubaste a minha infância. Sofia desabou, chorando aos soluços, e eu observava, o coração frio como o mármore do chão. Mas o ódio não saciava, pedia mais. Comecei a espalhar rumores, no bairro, sussurros de que Sofia batera no amante até à morte, uma mentira que crescia como erva daninha nas tascas. Aos 23, Inês mudou, o fogo da mãe acendera-se nela, mas virado contra Sofia. Quero cortar laços, mana. Perfeito. Mas eu precisava de mais, da confissão total, da ruína pública. Pesquisei o amante original, vivo, num lar de idosos em Setúbal, um homem decrépito com memórias de vinho e mulheres. Visitei-o, fingindo ser neta, lembra-se da Sofia. Ela fala de si. Ele riu, tosse rouca, aquela vadia. Roubou-me tudo e fugiu. Gravei num telemóvel escondido, a voz trêmula como folhas ao vento. Enviei o áudio a Sofia, o teu segredo. O pânico dela foi imediato, Ana, para. Isso destrói-me. Como tu nos destruíste, respondi. O clímax aproximava-se com o verão de 2025, o calor sufocante misturando-se ao cheiro de sardinha assada nas ruas. Inês, agora distante de todos, começou a namorar um tipo sombrio de Alvalade, um músico que cheirava a xixi e promessas vazias. Ele entende-me, dizia ela, e eu via o ciclo repetir-se, mãe, filha, traição. Intervi, convidando-a para uma viagem ao Douro, vinhas verdes ondulando como serpentes. Lá, sob o sol poente, confessei parte,
Eu planeei isto, Inês. Para a mãe pagar. Ela olhou-me, horrorizada. Tu manipulaste. Mas o horror virou compreensão. Ela merecia. Juntas, tecemos o laço final. Sofia exigia agora, num e-mail desesperado, traz a Inês de volta. Eu imploro. Marquei o encontro no local sagrado, a Praia da Conceição, onde o pai prometera conchas. O mar rugia, ondas como punhos cerrados, e eu levei Inês, mas com o áudio pronto. Conta a verdade, mãe, exigi. Ela cedeu, voz quebrada. Eu escolhi-o porque o teu pai era pobre, fraco. Mas errei. Inês virou-se, o vento salgado chicoteando o rosto. Tu nos trocaste por lixo. Sofia caiu de joelhos na areia, soluçando, e eu gravei tudo, o telemóvel capturando o fado da sua queda. O outono de 2025 varreu Lisboa com ventos frios do Atlântico, folhas douradas caindo como lágrimas tardias nos passeios de mosaico, e o meu plano, agora uma teia apertada, começava a estrangular. Aos 24, eu era mestra na arte da dissimulação. De dia, na firma, redigia contratos que prendiam almas. De noite, no meu apartamento modesto em Lapa, revisava gravações como uma confessional digital. O áudio da praia era ouro, Sofia aos soluços, admitindo a escolha pelo amante, o desprezo pelo pai. Eu era ambiciosa, Ana. O amor não enche barriga. Enviarei-o anonimamente para os jornais locais, o Diário de Notícias, o Correio da Manhã, com um título suculento: Cantora de fado abandona filhas por amante, confissão chocante. Mas não já, o timing era tudo, como o ritmo de um fado que constrói antes de quebrar. Inês, aos 19, mergulhara no abismo próprio, largara a universidade, mudara para um estúdio em Graça, onde pintava quadros negros de mães monstros engolindo filhas. O namorado, o músico, provara ser veneno, apanhado a roubar o seu portátil para comprar droga, e ela, ferida, voltara para mim como uma ave machucada. Tu tinhas razão, mana. O amor é mentira. Abracei-a, o cheiro a turbentina nos cabelos dela misturando-se ao meu perfume de vingança, e sussurrei, não todo. O nosso é real. Mas o nosso era torcido, entrelaçado com o ódio que eu lhe transmitira, gota a gota, como o vinho do Porto envelhecido em cascos de carvalho. Sofia, por seu lado, desmoronava, ligações diárias, voz trêmula como cordas de viola partida. Ana, por favor, fala com a Inês. Ela é tudo o que me resta. Tudo? Ri-me para o telemóvel, imaginando o vazio dela como o meu aos 10 anos. Ela não quer-te, mãe. Como eu nunca quis. Mas permitia visitas controladas, cafés em Belém, onde o sol batia nos pastéis de nata e nas nossas feridas abertas. Numa delas, forcei-a a contar mais, o amante batia-te. Ou eras tu a bater? Ela corou, os olhos baixos para o copo de galão. No início, era paixão. Depois, dor. Gravei de novo, o microfone do relógio capturando cada sílaba, e adicionei ao arquivo. Inês, presente, ouvia em silêncio, o rosto uma máscara de pedra como as estátuas do Chiado. Tu mereces sofrer, murmurou ela, e eu sorri interiormente, a semente brotara. Para aprofundar o corte, envolvi amigos dela, ou o que restava. Uma fadista rival, contactada via rede social, recebeu o áudio anónimo, a tua amiga confessa tudo. O boato espalhou-se como fogo em palhinha seca, em tascas de alfama, sussurros de Sofia, a traidora, olhares enviesados em ensaios de fado. Ela ligou-me em fúria, estás por trás disto, Ana. A destruir a minha carreira. Nega, claro, com voz de filha magoada, seria capaz. Talvez os teus pecados te alcancem sozinhos. O gaslighting funcionava, ela duvidava agora, não só de mim, mas de si mesma, noites em claro questionando memórias, bebendo vinho até ao esquecimento. Inês e eu fortalecemos-nos mutuamente, fins de semana em Cascais, caminhadas na Praia da Rainha, onde o mar lambia os pés e lavava dúvidas. Quero que ela sinta o que sentimos, confessou Inês uma noite, ao luar, uma garrafa de vinho verde entre nós. O abandono. Assenti, o vento salgado nos cabelos, e sentirá. Mas devagar, como uma maré que sobe. Planejamos o próximo passo, uma reunião familiar no apartamento dela em Alfama, o mesmo onde nos concebera na traição. Convidei-a, prometendo reconciliação,
mas preparei o terreno, fotos antigas espalhadas, uma carta do pai que forjara, Sofia, tu nos mataste, e um gravador escondido no candeeiro. A noite chegou com uma tempestade, o Tejo rugindo como um touro ferido, trovões iluminando as ruas estreitas. Sofia abriu a porta, olhos inchados de esperança falsa, um vestido simples que cheirava a lavanda e desespero. Inês, minha querida, abraçou-a, mas Inês enrijeceu. Senta-te, mãe. Vamos falar. Servi vinho, copos tilintando como sinos de aviso, e guiei a conversa. Conta-nos tudo, do início. Sem mentiras. Ela cedeu, voz embargada, o encontro com o amante num concerto de fado, o pai ausente no mar, a escolha egoísta de uma vida melhor. Eu pensei que voltaria, mas o orgulho. Inês interrompeu, orgulho. Tu nos deixaste morrer por dentro. O grito ecoou, e Sofia chorou, admitindo mais. Eu roubei dinheiro do teu pai para fugir. Ele descobriu e adoeceu por isso. Mentira minha, plantada em visitas passadas, mas ela engolira o anzol. O gravador capturou tudo, confissão após confissão, um rosário de pecados. Saímos dali ao amanhecer, deixando-a sozinha com o vinho azedo e as sombras. Inês, no carro, virou-se para mim, foi libertador, mana. Mas dói. A dor é o preço da verdade, respondi, mas por dentro, o ódio pulsava, insaciado. 2 dias depois, enviei o ficheiro para um blog de escândalos locais, Segredos de Alfama, a fadista que vendeu a alma. O artigo viralizou, partilhas em redes como fogo de artifício no São João. Sofia ligou, histérica, Ana, é teu. Eu imploro. Prova. Talvez seja karma, mãe. Ela desligou, e eu imaginei-a sozinha, o telefone mudo como o pai no leito de morte. O inverno aproximava-se, com o Natal a piscar luzes falsas nas ruas, e o plano pedia o golpe de misericórdia. Contactei o amante original, agora lúcido em Setúbal, queres vingança? Ela destruiu-nos. Ele riu, rouco, manda-a cá. Marquei o encontro, um lar de idosos em Almada, vistas para o Tejo cinzento. Levei Sofia, vendendo-lhe como fecho de ciclo, mas Inês esperava lá, com o telemóvel pronto. O reencontro foi grotesco, ele, encolhido na cadeira de rodas, cuspindo acusações, tu me roubaste, vadia. E as miúdas? Sofia recuou, pálida, eu. Perdoa. Mas ele não, contou tudo, as pancadas, o adultério público, e Inês gravou, olhos frios. Agora o mundo sabe, mãe, disse ela, saindo. Sofia perseguiu-nos até ao carro, chuva misturando-se às lágrimas. Traz a Inês de volta, Ana. Ela é minha. Rime, pela primeira vez em voz alta, 12 anos tarde, mãe. Agora, perde tudo. O carro afastou-se, o Tejo engolindo o seu choro, e eu soube. A vingança era minha, mas o vazio permanecia, como o eco de um fado sem fim. O ano novo de 2026 irrompeu em Lisboa com fogos que rasgavam o céu sobre o castelo de São Jorge, explosões de cor que pareciam promessas vazias, e o meu triunfo era uma cinza fria no peito, mesmo enquanto o plano se consumava. Aos 25, eu comandava a firma como paralegal sénior, manipulando leis como fios de marioneta, mas a verdadeira justiça era a que tecera contra Sofia. O artigo viralizara, escândalo em Alfama, mãe abandonadora confessa traição familiar, com o áudio editado para máximo impacto, a voz dela quebrando em eu escolhi o amante porque teu pai não valia nada. Comentários choviam como granizo, monstro, justiça para as filhas, e Sofia, outrora rainha das tascas, era agora pária, cancelada nas redes como um fado desafinado. Inês, aos 20, renascera das cinzas, voltara à universidade, canalizando a raiva em arte feroz, murais de mulheres partidas costurando-se com espinhos, expostos na galeria de Chiado. Tu me salvaste, mana, disse ela numa vernissage, copo de porto na mão, o vestido negro contrastando com as luzes quentes. Não salvação, corrigi, sorrindo para os críticos que a louvavam. Equilíbrio. Mas o equilíbrio era ilusório, o ódio, agora partilhado, ligava-nos como correntes de um navio afundado. Miguel, o ex, tentara voltar, mensagens melosas de redenção, mas Inês, endurecida, bloqueou, aprendi com a melhor. Eu. Sofia não desistia, cartas diárias, postas em envelopes amassados no meu correio de Lapa,
cheirando a perfume barato e desespero. Ana, por favor. Deixa-me ver a Inês. Eu mudo. Mudo. Tarde demais. Respondia uma, anexando o artigo. Muda sozinha, mãe. Nós mudamos sem ti. O boato crescera, fadistas rivais recusavam duetos, donos de tascas mudavam cartazes para não a mencionar. Visitei-a uma vez, no apartamento decrépito de Alfama, paredes descascadas como a sua alma. Ela abriu a porta descalça, olhos encovados, o ar pesado de mofo e vinho. Entra, filha. Fala comigo. Sentei-me na cadeira poída, o mesmo onde concebera os planos noturnos na juventude. Fala tu. Diz que sentes o que nós sentimos. Ela desabafou então, um rio de confissões. O amante batera até sangrar, o corretor roubara-lhe o pouco que restava, noites em que sonhara connosco mas acordava sozinha. Eu era uma tola, Ana. Ambiciosa, vazia. Gravei, claro, o telemóvel no bolso, capturando o tremor na voz. E agora? Queres a Inês de volta como troféu? Ela negou, lágrimas escorrendo. Quero redimir-me. Deixa-me provar. Rime, baixo, prova destruindo-te mais. Saí dali, o escadaria estreitei quando os meus passos firmes, e enviei o áudio para um podcast de escândalos, A Queda da Fadista, Vozes do Passado. Viralizou de novo, entrevistas pedindo a sua história verdadeira, mas ela recusava, encolhida como uma lesma ao sal. Inês e eu celebramos o caos num jantar em Barro Alto, percebes quentes, vinho alentejano, risos que mascaravam o abismo. Ela liga-me, mana. Implora. Mostrou o telemóvel, chamadas perdidas como fantasmas. Ignora. Deixa-a afogar. Mas Inês hesitou, o coração mole como o queijo de azeitão, e se eu perdoar? Por mim. O pânico subiu-me à garganta como azia. Perdoar. Ela nos matou, Inês. Lembra o pai, a praia, as noites sozinhas. Ela assentiu, mas os olhos traíam dúvida, e eu soube, o plano precisava de um empurrão final, um que a unisse a mim para sempre. Planeei com precisão cirúrgica, uma viagem de cura ao Minho, terras verdes onde a Dona Rosa crescera, a avó postiça que nos contara de bruxas e maldições. Aluguei um cottage perto de Braga, o ar cheirando a eucalipto e chuva, e convidei Inês, vendendo como retiro. Sofia, espiada via a app de localização hackeada, habilidade da firma, seguia-nos à distância, desesperada. No segundo dia, sob um céu de chumbo, encenei o confronto, uma carta falsa, de um amigo da mãe, convidando Sofia ao cottage. Ela chegou ao entardecer, o carro alugado rangendo na gravilha, rosto pálido como leite coalhado. Inês. Vim como pediste. Inês, preparada por mim, esperava na sala, fogueira crepitando como riso demoníaco. Eu não pedi, mãe. Ela pediu. Sofia virou-se para mim, horrorizada. Ana. O que é isto? Empurrei-a para uma cadeira, o gravador no telemóvel aberto. A tua última chance. Confessa tudo, publicamente, ou o mundo ouve o resto. O resto, áudios compilados, provas de mentiras, até uma simulação do testamento do pai que forjara, legando nada à traidora. Ela resistiu, gritando, tu és um monstro. Mas Inês interveio, voz fria, não, mãe. Tu és. Conta, ou perdes-me para sempre. Sofia quebrou então, um dilúvio, o roubo ao pai, as pancadas no amante, o desejo secreto de nos ver sofrer para se sentir viva. Eu odiava a pobreza, odiava-o a ele, odiava-me. Mas amava-vos. À minha maneira. Gravado, editado, enviado para o podcast naquela noite, enquanto trovões ribombavam. O episódio, a confissão final, mãe versus filhas, explodiu, estações de rádio debatendo, jornais com manchetes, fadista expulsa da família, vingança ou justiça. Sofia tornou-se celebridade tóxica, entrevistas recusadas, o apartamento invadido por jornalistas. Ligou-me uma vez, voz um sussurro, acabaste comigo, Ana. Traz a Inês de volta, por piedade. Piedade. Tu nos ensinaste o oposto. Desliguei, e chorei pela primeira vez em anos, não por ela, mas pelo vazio que a vingança deixava, um buraco maior que o Tejo.
Inês, no cottage, abraçou-me, foi necessário, mana. Agora, livres. Mas a liberdade era ilusória, o ódio nos unira, mas corroía. Voltámos a Lisboa de comboio, o mimo desfocando-se na janela como memórias, e o ciclo, pensei, talvez se repetisse. Mas por agora, o triunfo era nosso. A primavera de 2026 floresceu em Lisboa com jacarandás roxos pintando as ruas de Baixa como veias de um coração renascido, mas o meu, aos 26, batia ainda ao ritmo de uma marcha fúnebre, o eco da vingança ressoando nos becos de Alfama. O podcast fora o golpe mortal. Sofia, agora uma sombra, vendera o apartamento por uma fração, mudando-se para um quarto em Loures, longe do fado que a coroara a rainha. Telefonemas cessaram, só uma carta final chegou, escrita à mão trêmula: perdoa-me, Ana. Eu fui o mar que vos afogou, mas o mar sempre volta à praia. Queimei-a no terraço de Lapa, as cinzas voando para o Tejo como ofrendas a deuses indiferentes. Inês, aos 21, eclipsara-se na fama. A sua exposição, Herdeiras do Ódio, lutara à galeria, quadros de mães devoradoras comprados por colecionadores de Porto. És a minha musa, dissera ela, brindando com espumante num rooftop em Bairro Alto, o skyline da cidade brilhando como diamantes falsos. Não musa. Fantasma. Rime, mas o riso era oco, a vingança consumara-se, mas deixara-nos órfãs de propósito, vagando como o elétrico 28 em loopos eternos. O namorado novo dela, um curador de arte de Évora, parecia sólido, jantares caseiros, viagens a Óbidos, mas eu vigiava, o instinto protetor virando paranoia. Não a magoes, avisei numa cerveja em Cais do Sodré, olhos fixos nos dele, nunca, jurou, mas o amor, eu sabia, era frágil como azulejo rachado. Sofia reapareceu num modo inesperado, uma entrevista no jornal de notícias, forçada pela fome de escândalo. Eu errei, declarava, maquiagem grossa escondendo rugas, mas as minhas filhas. Elas me mataram com bondade invertida. Bondade. O mundo riu, memes inundando redes, a fadista que cantou o próprio Requiem. Inês viu e chorou, não por piedade, mas por exaustão. Acabou, mana? Ou queres mais? Abracei-a no meu apartamento, o cheiro a café forte misturando-se às lágrimas. Acabou. Mas o que resta? Conversámos até ao amanhecer, desenterrando o pai, as conchas da praia, o silêncio que nos moldara. Talvez perdoe, murmurou ela. Não ela. Nós mesmas. O reencontro final veio por acidente, ou destino, se acreditasse nisso. Um festival de fado em Alfama, cheirando a manjerico e saudade, e lá estava Sofia, cantando num palco improvisado, voz rouca mas ainda cortante como navalha. Inês quis ir, eu, relutante, acompanhei. A multidão aplaudia, alheia ao escândalo, e ela cantou, estranha forma de vida, olhos fechados, lágrimas escorrendo, ó meu amor, não chores mais por mim. Inês apertou a minha mão, unhas cravando a pele, vai falar com ela. Empurrei-a, não por fraqueza, mas por curiosidade mórbida, como soaria o fim. Sofia viu-nos da ribalta, microfone caindo, e desceu aos tropeções, o vestido florido puído como a sua dignidade. Inês. Ana. Abraçou-a primeiro, soluçando, e Inês cedeu, o corpo mole como argila. Mãe. Dói tanto. Virou-se para mim, olhos suplicantes, e tu? Ainda ódio. Olhei-a, o marulho distante do Tejo e quando no peito, e pela primeira vez, vi não um monstro, mas a mulher quebrada, igual a mim. Ódio. Não. Indiferença. Mas era mentira, o perdão brotava, teno como rebento em solo árido. Traz-me de volta, implorou ela, e quando o título da nossa tragédia. Não posso. Mas podes vir. O que se seguiu foi um epílogo tortuoso, jantares hesitantes em tascas neutras, conversas que desfiavam novelos de dor. Sofia alugou um quarto em Alcântara, perto do nosso antigo, trabalhando como limpa-chaminés, ironia, limpando fuligem alheia. Inês perdoou primeiro, visitas semanais, risos tímidos sobre receitas de bacalhau. Eu demorei, meses de terapia na firma, sessões onde vomitava o veneno acumulado. A vingança não cura, disse a psicóloga, uma mulher de Viseu com olhos sábios. Só adia a dor. E tinha razão, o ódio me salvara, mas o perdão me libertava. Um ano depois, no verão de 2027,
Estávamos na praia da Conceição, conchas nas mãos como o pai prometera. Sofia, magra mas serena, enterrou os pés na areia. Eu escolhi mal, filhas. Mas escolhi-vos agora. Inês sorriu, jogando uma concha ao mar. Eu observei as ondas, sentindo o ciclo quebrar. A vingança fora doce, mas amarga, o regresso, incerto mas real. Caminhámos juntas, o sol poente tingindo o tejo de ouro, e pela primeira vez em 12 anos, o silêncio era paz, não ausência. O mar, afinal, devolve o que engole, mas transformado, como nós.